8 em cada 10 profissionais brasileiros fazem uso pessoal de redes sociais no horário de trabalho. E essa distração pode custar caro, viu? O mau uso pode provocar queda no rendimento, insônia e até demissão, viu? O repórter André Falcão conversa agora com a diretora de Desenvolvimento e Conhecimento da Associação Brasileira de Recursos Humanos. Falcão, bom dia! Olá, Tati, bom dia. Seja bem-vinda nas férias. Bom dia a todos que nos acompanham. Eu estou aqui com a Cíntia Molina, que é a diretora da Associação Brasileira de Recursos Humanos, e já vimos conversando sobre esse acesso, né? O acesso à internet foi facilitado para toda a população e hoje todo mundo, por exemplo, tem um smartphone e usa como se fosse uma extensão do corpo, uma extensão do próprio braço, por exemplo. Mas o fato é que hoje muitas pessoas estão usando a rede social de forma errada no trabalho. Isso, claro, pode prejudicar a empresa e também o funcionário. A Cíntia explica melhor para a gente como isso pode acontecer. Cíntia, seja bem-vinda ao Bom Dia Espírito Santo. Atrapalha no rendimento, na produtividade, algo mais? Na verdade, a questão sempre é o vício, o excesso. E atrapalha não só a pessoa no trabalho, mas como a vida pessoal. Como? A questão do sono, por causa da luminosidade da tela, a questão do estresse, enfim, até a felicidade, né? Porque o bem-estar do funcionário também é afetado fora do trabalho quando ele excede nas redes sociais. Agora, quando a pessoa está no trabalho, no smartphone, no próprio computador mesmo, acessando uma rede social, a empresa fica prejudicada. Pode causar prejuízo financeiro, inclusive. Sim, os estudos mostram que 25% de perda, existe essa perda no dia a dia. É importante ressaltar que as empresas têm que combinar isso com o funcionário. O interessante é que se combine horários, tem empresas que têm estacionamento para celular, né, nas salas de reuniões, então a pessoa é incentivada a deixar seu telefone nesse momento. Então, assim, tudo que é combinado pode ser feito através Tem empresa que é radical, que corta mesmo. Não quero usar o telefone. Tem empresa que faz manual, por exemplo. Sim, exatamente isso que eu ia falar. Dos manuais, eles são orientativos. Quando o funcionário chega, ele é orientado a ler e a entender. Se tiver dúvida, procurar a área de recursos humanos. Mas o importante é que seja feito com responsabilidade, tanto da parte do empregador, porque a comunicação em tempo real é uma questão que não tem volta, uma tendência, mas que a gente está aprendendo a usar, né? Com o tempo a gente vai eliminando as coisas que são negativas, né? A gente está selecionando as redes que a gente usa, tirando as notificações para não ter aquela tentação de ver o que aconteceu. É uma tentação mesmo. Isso. Agora, Cíntia, me fala uma coisa. Qual hoje é a rede social mais utilizada pelo funcionário durante o trabalho? Tem como saber? A gente tem, as estatísticas mostram que é o WhatsApp. É isso. Mensagem instantânea mesmo. Exatamente, porque tem os grupos familiares, os grupos de amigos, então essa rede é a que mais tem impacto hoje na produtividade nas empresas. Agora tem muito funcionário que vai para a rede social utilizando a imagem da empresa também, vinculando de alguma forma. Tem alguma dica para dar para essa pessoa, por exemplo? A dica é não entrar em assuntos polêmicos, por exemplo, né? Se você tira uma foto com a sua equipe no momento de lazer, isso pode prejudicar a marca da empresa. Então, por isso que existem regras para isso também. Normalmente, as pessoas não são incentivadas a envolver a marca da empresa em nenhuma atividade fora da empresa. Acho que a grande dica que fica é que o funcionário e a empresa, claro, devem dialogar para chegar a um ponto comum para ter uma convivência harmoniosa junto com a rede social. Pode, por exemplo, você falou, apostar na questão das... Como é que falou? Estacionamento para celular? Isso. Acho curioso. É uma regrinha, é lúdico às vezes, né? É um combinado que existe. A história dos horários, vamos combinar nas suas próprias equipes, no horário do café, no horário do almoço, né? Então, isso é uma coisa natural, que é bom para todas as partes. Beleza, Cíntia, muito obrigado. Acho que o Mário Bonella tem perguntas no estúdio. Mário, é isso? Qual é o limite assim, entre a liberdade de expressão numa rede social e uma afronta a uma regra de trabalho? Por exemplo, um grupo de colegas de trabalho tem um grupo de WhatsApp. Aí ali eles falam mal do chefe ou reclamam do horário de trabalho, enfim. Isso pode gerar alguma punição para o funcionário ou não? É o grupo dele, ele fala o que ele quiser. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A orientação que a gente dá é que não existe mais essa divisão, a pessoa no trabalho, a pessoa no pessoal, né? E que se ela tem um bom relacionamento com o chefe e tem feedbacks, e isso acontece naturalmente, ela não vai para a rede social falar mal. Então, é a relação no dia a dia que dá o tom
dessa relação. A pessoa pode ser punida? Normalmente, a gente não tem visto esse extremo, não. Porque, de novo, se houver um deslize, a empresa chama para conversar, recombina as regras e continua no seu processo de comunicação normal. E Cíntia Molina, que é diretora da Associação Brasileira de Recursos Humanos, muito obrigado pelas orientações. Como é segunda-feira, boa semana. Mário, Tati, volto com vocês no estúdio. Bom dia para todos, claro, boa semana.